bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente tem um material muito especial aqui. Opa, vamos lá. É um trecho do livro O Retiro da Água da Orvaia, sabe? Faz parte da coleção Memórias Botucatu. Ah, conheço. Material riquíssimo. Sim, o autor principal é o José Maria Benedito Leonel, mas olha, o texto também dá crédito para contribuições do Nenê Bueno e do Manuel Martim. Importante mencionar. E aqui tem um detalhe na pronúncia. É Martim, sabe? Com a força lá no tim final. Bem lembrado, faz diferença. Total. Mas o que pega mesmo nesse trecho é o estilo, né? Um estilo caipira muito autêntico. Isso é fascinante. Abre uma janela para um jeito muito, muito particular de sentir, de ver o mundo. E por isso mesmo é fundamental a gente respeitar a escrita, sabe? Pronunciar como tá lá. Exato. Tipo, orvaia, assim mesmo, sem mudar para orvalha. Ou vez, mudou, manter como tá escrito. Com certeza. Preservar isso é chave. Então, a ideia hoje é a gente tentar explorar juntos as reflexões sobre memória, mudança, a passagem do tempo e até os mistérios da vida que estão ali, sabe? Nesse texto cheio de imagem e sentimento. Ok, vamos mergulhar nisso. Vamos sim. E olha, é uma ótima escolha, porque preservar esses linguajares regionais, como esse caipira do texto, é muito mais do que só guardar palavras, né? Como assim? É como salvaguardar visões de mundo inteiras. Essa escrita carrega uma sabedoria que vem da terra, da observação atenta, sabe? Entendi. Uma perspectiva diferente. Exato. Uma perspectiva que muitas vezes escapa para quem está acostumado só com a linguagem padrão. Tem uma filosofia de vida ali naquela forma de falar e escrever. Então, a nossa ideia aqui é mergulhar nessas reflexões que o texto traz. Sobre tempo, memória, as surpresas da vida, né? E a paisagem que parece observar tudo. A gente quer apreciar a profundidade que está ali, escondida nessa simplicidade que toca. Sem dúvida. E é impressionante, né? Como uma narrativa que nasce de um universo tão pessoal, tão localizado, vamos dizer, nesse contexto rural, consegue ter uma ressonância tão universal. Verdade. Textos assim são quase cápsulas do tempo. Guardam não só lembranças, mas todo um jeito de ver, de sentir o mundo. É uma riqueza linguística, cultural, que, nossa, merece muito ser ouvida, compreendida. Analisar isso nos conecta com camadas bem profundas da experiência humana. Perfeito. E o texto já começa forte, né? Não tem rodeio. Joga a gente direto nos questionamentos, bem existenciais. Ok, vamos desembrulhar isso. Vamos lá, o narrador abre com uma dupla inquietação, assim, primeiro. Às vezes eu me pergunto por que não deu bem certo os bonitos desenhos que eu fazia quando era criança de escola. E logo depois, por que tudo mudou se nada muda? Perguntas fortes. Pois é. Parecem simples, né? Quase um desabafo. Mas a carga filosófica ali é enorme. Fala sobre sonhos de infância que ficam pelo caminho, a passagem do tempo, que não tem jeito, e essa perplexidade que todo mundo sente com a mudança. O que de fato muda. E o que será que fica igual dentro da gente ou na essência das coisas? O que é fascinante aqui é justamente isso. Como essas duas perguntas, que parecem até meio soltas no começo, na verdade elas montam os pilares de toda a reflexão que vem depois. Certo. A primeira dos desenhos toca direto na nostalgia, né? Naqueles projetos de vida que a gente imagina e que a realidade, bom, muitas vezes redesenha completamente. Essa tensão, sabe? Entre o que a gente idealiza e o que a gente vive. Faz sentido. E a segunda, porque tudo mudou se nada muda, nossa, é quase um koan caipira, uma expressão desse paradoxo, dessa nossa dificuldade de lidar com o tempo passando. A percepção da mudança é muito subjetiva. Como assim? Que o mundo lá fora pode ter marcos de transformação, claro, mas muito da sensação de, nossa, tudo mudou, vem do nosso próprio envelhecimento, da memória que compara o antes e o agora. Às vezes, a paisagem continua parecida, mas o olhar envelheceu, aprendeu, sofreu, mudou radicalmente. E a própria linguagem que ele usa, né? Às vezes, mudou,
Já coloca a gente nesse universo linguístico todo particular, onde o jeito de falar reflete um jeito de sentir, de pensar o mundo. E essa questão da paisagem que você mencionou, ela é muito central no texto. Não é só um cenário de fundo, não. Parece um personagem, sabe? Que respira junto com as memórias do narrador. Uhum. Ele nos leva para as águas mansas do Avandaí, que vão deslizando preguiçosas pela Serra dos Agarapós. Aí a gente conhece o arruado de Cruz das Almas, a fazenda Arroio Grande. Nomes bem específicos, né? Sim, e o próprio narrador diz que esses lugares são retratos de um tempo, léguas de uma vida. É uma fusão muito bonita e profunda, eu acho, entre a geografia física e a geografia da alma. Como esses lugares específicos funcionam na narrativa? Olha, eles funcionam como âncoras. Âncoras emocionais e de memória fundamentais. A paisagem nesse texto, ela transcende a descrição geográfica pura e simples. Ela é uma testemunha silenciosa da passagem do tempo, dos acontecimentos na vida do narrador. Uma testemunha, gostei disso. E os nomes Avandaí, Agarapós, Cruz das Almas, Arroio Grande, eles não são só nomes, eles carregam a densidade das experiências vividas ali, sabe? Cada rio, cada serra, cada fazenda vira um capítulo da história pessoal dele. Entendi. E o jeito como essa natureza é descrita, com adjetivos como mansas, preguiçosas para as águas, isso não é neutro. Pode refletir um estado de espírito do narrador, talvez uma melancolia mais serena, uma aceitação daquele ritmo mais lento, mais cíclico da vida no campo, né? Em contraste com aquela sensação de mudança rápida que ele questiona lá no início. Ah, interessante essa conexão. É como se a natureza desse um contraponto de permanência, ou pelo menos um ritmo diferente de transformação. Os lugares guardam história sim, e o jeito como são descritos revela muito sobre a perspectiva de quem está contando. E essa ideia de um ritmo próprio da vida, que muitas vezes vai contra as nossas expectativas, né? Contra o nosso desejo de controlar tudo. Isso é outro tema que aparece forte. Aqui é onde fica bem interessante. Uhum. Tem uma passagem que resume essa percepção de um jeito quase de provérbio, sabe? Ele diz: e a vida, quando a gente pensa que é de um jeito, é de outro. Quando a gente pensa que é dono, perde. Quando não procura, acha. Quando descobre, é tarde. Nossa, que sequência. É uma sequência de paradoxos, né? Que termina naquela frase de sabedoria que parece ter custado caro para aprender. Só hoje eu sei as voltas que o mundo dá. Parece ter uma rendição aí, não acha? Não de derrota, mas de aceitar que a vida é imprevisível mesmo. Exatamente. E se conectarmos isso ao quadro geral da reflexão dele, a gente percebe ali uma filosofia de vida que abraça essa fluidez, essa ironia, a complexidade do que é real. Uhum. Essa série de constatações, pensa que é dono, perde, não procura, acha, fala de uma maturidade que olha só a experiência mesmo que traz. É reconhecer com humildade que a gente não tem controle absoluto sobre as coisas, sabe? Que a vida tem suas correntes, seus desvios que a gente não espera, suas voltas. As voltas. Mas como você bem colocou, não me parece uma visão fatalista, passiva. Pelo contrário, essa sabedoria popular, que é tão bem expressa nesse estilo caipira, muitas vezes valoriza a capacidade de observar com atenção, de se adaptar, de achar sentido mesmo no que não estava nos planos. Certo. A frase "só hoje eu sei" sugere um aprendizado, né? Uma perspectiva que ele alcançou depois de andar um bocado. Não é só resignação, é compreensão. É aquela sabedoria que nasce da observação do mundo e da própria vida. Muito típico dessa cultura mais oral, ligada à terra. E essa ideia de entender a vida observando, acumulando experiência, talvez ela encontre a expressão mais bonita na metáfora principal do texto, a corxa de retalhos. A corxa. Sim, a descrição é tão tátil, afetuosa, a gente quase consegue ver a mãe do narrador ali guardando os retalhos dos panos, sabe? Aqueles pedacinhos que sobravam, juntando tudo com paciência, escolhendo, ele usa a palavra escolha, medindo, costurando os pedaços, acertando um trabalho artesanal mesmo, totalmente. Lento, cuidadoso.
E o resultado é essa colcha, essa manta feita de fragmentos tão diferentes. Os retalhos escurecia e clareava, pedacinho por pedacinho, canto por canto. E aí ele faz a ligação direta com a vida. Cada pedaço é um pedaço, cada trecho um trecho. Teve dias claro, colorido, bonito. Teve dias nublado, escuro e feio. Essa imagem é, nossa, muito poderosa. Muito. E fica ainda mais forte quando ele conta que o Tonho, quando nasceu, ganhou de presente uma coxa de retalho pequena, feita com capricho. É a própria vida sendo tecida ali, ponto a ponto, com tudo que ela tem dentro. Essa metáfora da colcha de retalhos é de uma riqueza extraordinária e tem muitas camadas, né? Primeiro, ela representa a memória não como um filme que roda direto, mas como uma construção ativa, feita de fragmentos que a gente seleciona, uns brilhantes, outros mais opacos, uns grandes, outros pequenininhos. Interessante essa ideia da seleção. E a nossa identidade, da mesma forma, é mostrada como algo que se costura com o tempo. Um mosaico de experiências, de aprendizados, alegrias, dores. A gente não é uma peça única de tecido, né? Somos uma composição complexa. Verdade. E o que deixa a metáfora ainda mais bonita é a origem dela, tão doméstica, ligada ao fazer manual, paciente, feminino, escolha, media, juntava e costurava. Essa ação concreta, do dia a dia, é elevada a um símbolo filosófico profundo sobre a totalidade da nossa existência. É verdade. A vida, igual a colcha, só fica completa quando junta todos os pedaços. Os bons e os ruins. Aceitar os dias nublados, escuros e feios como parte do tecido final. Isso é um ato de profunda sabedoria, de aceitação. E é interessante que essa não é a única imagem que o texto usa para a vida, né? Você mencionou antes que ele também fala da vida como um novelo de linha e uma estrada de muitas encruzilhadas. Como essas diferentes metáforas se complementam, na sua visão? Excelente ponto. A coexistência delas enriquece muito a compreensão. A coxa de retalhos foca mais na composição, a partir de partes diversas, na beleza que pode surgir dessa mistura, no valor de cada experiência, não importa se pequena ou difícil. Certo. O novelo de linha talvez sugira algo um pouco mais linear, um fio que a gente vai desenrolando com o tempo, mas que também pode embaraçar, criar nós, exigir paciência para a gente desfazer e seguir adiante. Uhum. Já a estrada de muitas encruzilhadas coloca o foco nas escolhas, né? Nos caminhos que se abrem, que se fecham, na incerteza sobre qual direção tomar. Faz todo sentido. Juntas, essas imagens pintam um quadro bem complexo da jornada humana. Feita de pedaços a coxa, seguindo um fio, o novelo, e exigindo decisões o tempo todo, as encruzilhadas. Isso mostra a riqueza de imagens e a capacidade desse estilo caipira de usar o concreto cotidiano para falar de ideias abstratas bem complexas sobre a nossa condição. E a coxa, especificamente, por ser um presente para o recém-nascido, ainda carrega essa ideia de legado, sabe? De uma sabedoria sobre a vida que é passada adiante. Essa passagem do tempo, essa mistura de beleza e dor, isso parece muito presente na cena final do trecho que a gente analisou. O cenário é pintado com cores de outono. As boiadas carreira pastando nas encostas da serra. Nos dias brancos de outono. O vento da tarde que mistura as florzinhas do campo, amarelas, com a agonia do dia que sempre vai embora. Essa expressão, né? A agonia do dia que sempre vai embora é muito forte. O que ela transmite para você? Melancolia. Uma aceitação meio dolorida da transitoriedade. Olha, eu acho que transmite uma mistura complexa de sentimentos, sim, bem observado. A agonia aqui talvez não seja só sofrimento intenso, sabe? Pode ser também essa consciência aguda, quase física, da passagem do tempo, do fim de um ciclo, o fim do dia, que metaforicamente pode representar outros fins.
Tem beleza nas cenas boiadas, as florzinhas, os dias brancos de outono, que é uma imagem que pode sugerir uma luz mais pálida, talvez uma geada leve, um frio que anuncia o fim de um ciclo vital. Mas essa beleza está permeada por uma sensibilidade muito grande à impermanência. Certo. A natureza, de novo, espelha o sentimento interno. O vento que mistura as flores e leva embora o fim do dia é um símbolo poderoso dessa passagem do tempo que não para, que leva momentos, pessoas à própria vida. Não é necessariamente desespero, eu acho, mas uma lucidez melancólica sobre a condição efêmera de tudo. E isso nos leva direto para a frase final do trecho. Sempre foi assim, tudo tão perto e tudo tão distante. Depois de toda essa reflexão sobre memória, mudança, paisagem, tempo, essa frase soa como uma síntese, mas também um pouco como um enigma. Como a gente interpreta essa proximidade e distância ao mesmo tempo? Essa frase é uma joia de concisão e de profundidade. Ela captura a essência da experiência da memória e da nossa percepção do tempo. Tudo tão perto fala da vivacidade das lembranças, da força com que o passado pode se fazer presente dentro da gente. Aqueles desenhos da infância, os lugares, os sentimentos, podem parecer que aconteceram ontem, né? Tão acessíveis, quase palpáveis na mente, no coração. Ao mesmo tempo, tudo tão distante reconhece aquela barreira que não dá para cruzar: o tempo. O passado, por mais vivo que esteja na memória, está perdido para sempre como realidade concreta. As pessoas mudaram, os lugares podem ter mudado, o eu que viveu aquilo já não é o mesmo. Essa tensão entre a proximidade afetiva da memória e a distância objetiva do tempo é uma fonte constante de nostalgia, de reflexão e, às vezes, de angústia ou maravilhamento. É uma condição fundamental da nossa relação com o tempo, com a nossa própria história. E o estilo caipira, com essa linguagem direta, cheia de imagens, consegue expressar essa complexidade de um jeito muito eficaz. Então, o que tudo isso significa? Recapitulando um pouco. Ao revisitar esses fragmentos de O Retiro da Água da Orvalha, e só para reforçar a sonoridade mais uma vez, Orvalha, a gente percebe a potência dessa linguagem do interior, né? O tal estilo caipira. Muita potência. Consegue ser simples, poética e profundamente filosófica, tudo ao mesmo tempo. A gente navegou pelas perguntas iniciais sobre sonhos e mudança, vimos como a paisagem vira um arquivo vivo de memórias, refletimos sobre a imprevisibilidade da vida, as voltas dela, e paramos para admirar a força da metáfora da coxa de retalho. Essa imagem tão rica da vida, tecida com fios claros e escuros. Fica muito claro como uma narrativa que parte de experiências e lugares específicos, com seus avandais e agarapós, consegue ir além do particular e tocar em questões universais da nossa condição. Exatamente. A sabedoria que sai dessas palavras, desse jeito de contar a história, é um lembrete poderoso de que as grandes verdades sobre a existência muitas vezes não estão em tratados complicados, não. Estão nas observações atentas do dia a dia, nas metáforas que nascem da experiência direta com o mundo, com a natureza, com a sociedade. Verdade. Nas histórias que são passadas adiante, oralmente ou registradas com essa simplicidade que desarma a gente. Narrativas como essa tecem a conexão entre a experiência pessoal mais íntima, a cultura de um povo, de um lugar, e as perguntas eternas sobre o sentido da vida, do tempo, da memória. Valorizar essas vozes, essas falas que carregam tanta história, tanto sentimento, é fundamental para a gente entender a diversidade e a riqueza da tapeçaria humana. Ou, para usar a imagem do texto, da imensa e complexa colcha que todos nós, de um jeito ou de outro, ajudamos a costurar. E talvez para a gente fechar nossa conversa hoje, fique uma reflexão inspirada justamente por essa imagem tão forte da colcha. Ficar pensando quais seriam os retalhos, esses pedaços de vivências, luminosos ou sombrios, recentes ou lá de trás, que vão sendo juntados dia após dia para compor a trama única que não se repete da história de cada um de nós. Memórias Botucatu. O passado de volta ao presente.